Eu queria tocar com vocês neste vídeo sobre a vitória, né, e o título do Palmeiras contra o Flamengo, né, pela Supercopa do Brasil, né. Eu quero chegar ao final deste vídeo com vocês aqui, apurando a nossa visão do que é verdadeiramente este Palmeiras atual, né. Este Palmeiras e é importante a gente sempre frisar isso, né. Este Palmeiras do Abel Ferreira, este que também é um Palmeiras, precisamos combinar, né. É muito um Palmeiras ainda, né, do Alexandre Matos, né. Podemos combinar isso aí também? Acho que sim, né. Se nós olharmos para o que são esses jogadores, a maior parte desses jogadores foram contratados ali naquela época, né, ou já estavam na equipe naquele momento, né. Evidentemente alguns chegaram e também acrescentaram muito para a equipe. Na minha opinião, um dos que mais vem acrescentando para a equipe é o Piquerez, né, que certamente é mais um jogador com o que o Palmeiras tem que se preocupar. É um jogador que pode perfeitamente receber uma proposta e deixar o Verdão. Agora, se o Piquerez deixa o Verdão, a gente tem aí um perigo muito grande para o Palmeiras, porque o Palmeiras corre perigo. A gente fala isso neste momento, é complicado, né, no momento de vitória, mas o Palmeiras corre perigo. E uma eventual saída do Piquerez poderia piorar ainda mais este quadro, né, que para mim é bastante delicado, por incrível que pareça. Afinal de contas, você está aqui para elogiar ou... Não, eu estou aqui para analisar. E uma análise hoje precisa, evidentemente, elogiar o que aconteceu em campo na partida entre Flamengo e Palmeiras pela Supercopa, né? Evidentemente. Agora, a análise fria precisa também considerar vários aspectos, né? De qualquer maneira, este vídeo é muito mais de elogio, né, do que de qualquer outra coisa. E vou dizer para você, há também algo de felicidade para mim, vivenciada neste confronto entre Palmeiras e Flamengo. E vou explicar isso para vocês com toda certeza. Em alguns momentos prévios ao jogo, né, eu até me senti tentado a torcer um pouco mais para o Flamengo, em virtude do Flamengo ser aquela equipe que tem feito os investimentos que ainda são poucos diante do que a gente viu na partida contra o Verdão, enquanto o Palmeiras não tem feito os investimentos necessários para reforçar sua equipe, ainda precisa de reforços. Mas é impossível você, quando começa o jogo, torcer contra o Palmeiras. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil, sobretudo porque é o Palmeiras de um técnico que está deixando sua marca na história do clube, que é o Abel Ferreira. Né? É muito difícil. Porque o Palmeiras respira futebol. O Palmeiras curte a ideia de viver o futebol. Né? O Palmeiras se entrega em pró do futebol. Essa equipe do Palmeiras é isso. É uma equipe que é 100% de entrega ao futebol. Isso realmente é primoroso, em vários sentidos. Podemos, em alguns momentos, não gostar, né? Eu, particularmente, gosto sempre, né? Mas você pode não gostar da forma como o Palmeiras joga, né? Eu sempre defendi aqui que o Abel, ele é um técnico que pode também fazer sua equipe jogar um pouco mais à frente, caso ele queira. E precisamos combinar também que nessa partida contra o Flamengo, o Palmeiras não ficou... O Palmeiras teve, evidentemente, menos posse de bola do que o Flamengo, mas foi uma posse de bola qualificada. E também não foi uma ausência de posse permeada pelo medo do adversário. A ausência de posse de bola em vários momentos da partida, pelo Palmeiras, foi premiada pelo entendimento do que era o jogo e, sobretudo, o entendimento do que era o seu adversário, o Flamengo. Como não gostar de uma equipe que também pratica futebol com inteligência? Como não gostar? Né? Mas o que tem esse Palmeiras de tão especial assim? O que ainda faz com que o Palmeiras, mesmo perdendo jogadores axiais, ou seja, vitais para o funcionamento da equipe, ainda apresente resultados como o que apresentou no jogo contra o Flamengo. É o que eu quero investigar com vocês aqui a fundo. Antes disso, contudo, peço só sua autorização para falar que este vídeo tem um patrocínio deste, que é o melhor aplicativo de futebol do planeta, do mundo, né, que é o OneFootball, que entrega, evidentemente, muitas competições ali do futebol europeu, muitas,
Todas elas estão voltando neste momento, né? A tela do seu aplicativo, né? Depois da Copa do Mundo, né? A gente ficou sem algumas porque elas foram suspensas, elas estão voltando agora ao seu aplicativo. Também temos o mercado de transferência, com informações o tempo inteiro sobre jogadores, né? Que podem chegar à sua equipe. Se pintar um jogador sendo especulado na sua equipe, você pode colocar o nome dele na pesquisa do futebol, que o aplicativo vai te entregar, inclusive a última temporada do atleta. Então não tem por que você não baixar o aplicativo OneFootball se você ainda não tem na tela do seu celular. Então use o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado, tá? Para baixar este aplicativo aí, tá bom, gente? Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Também temos neste vídeo aqui o patrocínio para você que curte a aposta esportiva da OneFootball, né? Do OneFootball, que é o aplicativo agora, para você que curte a aposta esportiva, temos aqui também o patrocínio da OneXBet, né? Que é uma casa de aposta mundialmente conhecida por patrocinar inúmeras equipes importantes do contexto do futebol europeu, também inúmeras competições ao redor do planeta, e que é muito confiável, né? Que te entrega quaisquer valores que você pedir ali no saque, né? A qualquer momento, sem nenhuma burocracia, sem ficar te enrolando. Então, aproveita aí, hoje tem vários jogos interessantes ainda para acontecer neste domingão de futebol. Você pode se cadastrar no link que está na descrição do vídeo e fazer suas apostas ali pela OneXBet, tá bom, gente? Fechando parênteses, então, voltando ao Palmeiras, né, do Abel Ferreira. Vamos lá. Bem, uma pitada rápida sobre o jogo. Porque o jogo também explica o Palmeiras, né? Já falamos muito desse jogo na live. Muitos já comentaram desse jogo também em lives e também em vídeos. Então, uma pitada rápida, porque vocês já devem estar muito cientes do que foi, enfim, do que foi a partida. Deixando claro, na minha opinião, teve falta no lance do gol. Contudo, isso não explica a derrota do Flamengo e a vitória do Palmeiras. Não explica. O Palmeiras poderia vencer, mesmo se o lance fosse anulado. Detalhe, dá para discutir com tudo. Dá para debater o lance. Tá? Dá para debater se foi falta ou não. Para mim foi. Mas eu respeito a sua opinião de que não foi falta. De qualquer maneira, né, acho que ali havia uma necessidade do Vachamar para uma análise. Então, este é um ponto aí que eu quero apresentar de antemão. Outro ponto que eu acho importante, mesmo com a vitória, mesmo diante da vitória, acho muito relevante apontar isso, o Abel precisa se acalmar. Porque, num certo momento, isso pode prejudicar o Palmeiras. Tá? É até interessante a gente se dar conta daquela energia, da maneira como ele fica maluco. O Abel é um cara do bem. É muito gente boa. Provavelmente se arrepende depois do jogo, com a cabeça fria, se arrepende daquilo que fez. Aquilo foi feio. Né? Aquilo foi aquela atitude de chutar o microfone e tal. E o pior não é apenas o Abel. A comissão técnica dele inteira fica nervosa, né? Então, esse é um outro ponto também que eu trago aqui para contrapor o que eu estou dizendo aqui, porque, na verdade, esse vídeo é muito elogiado. É muito de elogio ao Palmeiras. Né? O Palmeiras fez um jogo, o Palmeiras entendeu o jogo. O Palmeiras entendeu a final. O Palmeiras foi com a faca entre os dentes, enquanto o Flamengo foi jogar uma partida do Campeonato Carioca. O Flamengo achou, por exemplo, que estava jogando contra o Madureira, com todo respeito ao Madureira. Contra a Portuguesa Santista, que para mim é até um bom time, tá? Contra o Nova Iguaçu, né? Que neste momento nem está tão bem assim, como já esteve em outros momentos também a equipe do Nova Iguaçu. O Flamengo achou que estava jogando no Campeonato Carioca e que poderia fazer gol a qualquer momento. O Flamengo foi irreconhecível em vários processos. Processo de recomposição defensiva, notadamente. Mas também no processo de construção ali, né? Com a bola, o Palmeiras também soube bloquear muito bem o Flamengo, porque o Flamengo não apresentava. O Flamengo precisou, né, das suas individualidades para conseguir fazer seus gols. O Flamengo não fez seus gols por causa de grandes méritos táticos, fez muito mais os seus gols por causa da performance de alguns dos seus jogadores, principalmente do Gabigol, que fez um partidaço, jogou muita bola. Tá? O Gerson foi irreconhecível, é normal. O Gerson é um jogador que tem uma tendência a demorar para se readaptar, né? Agora, evidentemente que o Flamengo sentiu falta do João Gomes. E aquela meiuca ali né? Ali foi uma... Gente, só não foi pior do que os espaços gerados pelo Flamengo entre as suas linhas de marcação. E o Palmeiras sempre teve muita tranquilidade para trabalhar nessas linhas aí. Tranquilidade mesmo, gente. O jogador sabia, assim... se ele tinha que fazer o passe, ele sabia se ele podia conduzir a bola, um passe em profundidade, um passe curto, uma associação, qualquer coisa.
entre as linhas de marcação do Flamengo, o Palmeiras podia fazer qualquer coisa. O Flamengo permitia ao Palmeiras, por exemplo, chutar de fora da área. Várias foram as definições de fora da área. O Palmeiras terminou o jogo com muito mais finalizações do que o Flamengo. O Palmeiras terminou o jogo com mais finalizações certas também do que o Flamengo. O Palmeiras pôde chutar, porque o Flamengo deixou, né? De certa forma, é muito interessante colocarmos isso, porque aí parece que não tem mérito do adversário. Mas deixou no sentido de que uma defesa não pode ter aquele comportamento. E vamos deixar claro aqui que o Davi Luiz foi um pateta, né? Em campo, pateta mesmo, aquele que não sabia onde pisar dentro de campo, como se posicionar, como marcar, não, sabe, quebrava a linha de marcação, linha de passe, né? Não chegava no bote, sempre atrasado. Eu acho que o Davi Luiz se destacou nessa Supercopa do Brasil muito mais pelos cabelos aloirados, com mechas loiras, do que pelo futebol. O Léo Pereira também, lamentável. E aí a gente fica pensando, o Fabrício Bruno é reserva nessa equipe, né? Jogando muito mais do que qualquer um desses dois aí. A gente também precisa questionar se o Flamengo não precisa de mais um lateral pela direita, né? A coisa ali parece que não tá muito legal. Mesmo o Matheus, que entrou depois no final ali, enfim, parece que precisa de um lateral. A gente olha para o Gerson, a gente sente saudade do João Gomes, a gente precisa também combinar que o Flamengo não tem um jogador com as características do João Gomes, né? Talvez precise ir no mercado buscar um jogador desse, porque o Vidal, vamos combinar, já tá parando, né? E o Pulgar, até o momento, no Flamengo foi uma piada. Isso não significa que o Flamengo não tenha feito certo, mas não tá dando certo esses jogadores, né? E o Palmeiras? O Palmeiras entendeu a final desde o começo. O Palmeiras entendeu que era a final, gente. Este é um ponto interessante do Palmeiras. Isso tem a ver com a característica da equipe, que é o traço primordial desse Palmeiras, que é a competitividade. O que o Palmeiras tem de melhor em relação às outras equipes é a competitividade. Este é o ponto que eu queria trazer para vocês. Se vocês me permitem a comparação, né, guardadas as devidas proporções, se nós nos lembrarmos daquele Fortaleza de 2021, aquele Fortaleza era uma equipe que tinha muitos jogadores questionáveis, mas a força daquela equipe era a competitividade, que a levava a ter vitórias, né, grandiosas contra os seus adversários em quaisquer lugares, né? Mesmo no Allianz, aquele Fortaleza venceu o Palmeiras de 3-2, uma partidaça do Fortaleza. Aquele Fortaleza não tinha grandes jogadores, e não tem até hoje. Mas tem competitividade, até hoje. Uma competitividade que tirou a equipe da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro para levá-la à Libertadores de América. Feita a comparação, voltemos ao Palmeiras. O Palmeiras é um pouco o Fortaleza no sentido da competitividade com melhores jogadores. Por isso é melhor do que o Fortaleza, né? Então o que acontece? Quando a equipe tem este elemento no seu jogo, a competitividade, né, ela tende a ter muitas vantagens em relação às outras equipes. Uma equipe com competitividade, ela vai conseguir ter vantagem em relação a uma equipe boa, ou não, que esteja no começo de temporada. Evidentemente que o Flamengo está em processo de ajustes, né? Pode perfeitamente melhorar muito, e acho que vai melhorar. O Flamengo que jogou contra o Palmeiras não vai ser o mesmo Flamengo no meio do ano. O Vitor Pereira é um grande técnico, e acho que vai ajustar esse Flamengo. Ok? Agora, no meio do ano, no final do ano, no ano passado e ontem contra o Flamengo pela Supercopa, o Palmeiras, mesmo no começo da temporada, o Palmeiras mantém a sua competitividade. Né? Isso é muito forte. Quando uma equipe estiver desatenta diante de uma equipe competitiva, ela vai se dar mal. Quando a equipe estiver se ajustando diante de uma equipe competitiva, ela vai se dar mal. Quando a equipe entrar em campo achando que já ganhou contra uma equipe competitiva, ela vai se dar mal. E este é o ponto principal desse Palmeiras. Uma equipe, quando ela é muito competitiva, ela vai perder alguns traços de sua competitividade quando ela perder um ou outro jogador, ou mesmo dois jogadores, ainda que eles sejam muito importantes. Mas por que o Palmeiras não se afetou tanto assim ainda com as perdas do Scarpa e do Danilo? Porque o Palmeiras é, sobretudo, o Palmeiras. O Palmeiras não é uma equipe em que os indivíduos sejam mais importantes do que a equipe. Porque o traço de competitividade é tão importante, e aí a gente está falando de uma equipe que taticamente é muito relevante. Essa relevância tática, né, essa competitividade, fazem com que as individualidades se destaquem, mas as individualidades, na verdade, né, elas não são mais importantes do que
do que a equipe, os aspectos táticos e competitivos que a equipe apresenta dentro de campo. Quando perde um jogador importante como Scarpa, vai perder um pouco disso. O Danilo vai perder um pouco disso, mas ainda mantém essa competitividade. Até quando? A gente precisa ver. Se perde, por exemplo, um Piquerez, pode complicar muito, porque o Piquerez está sendo um jogador espetacular, na minha opinião. Entende? Então, o que acontece? Essa equipe é uma equipe que, aquilo que ela faz de melhor, ela faz de melhor independente dos jogadores. Sim, gente, precisa de reforços. Evidentemente que não pode ficar nisso aí. Até porque ainda é uma equipe que consegue se destacar por causa da sua comissão técnica, por causa da questão da competitividade, que pode ter alguns jogadores que em algum momento não entregue tanto, e isso pode afetar. E é também muito importante a gente ressaltar que precisa de reforços, sobretudo por quê? Porque essa equipe que está vencendo ainda tem muito da sua origem na equipe lá do Matos lá atrás. Não foi a gestão atual que contribuiu para esse título. Assim como não foi a gestão atual que contribuiu, por exemplo, para o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então, a Leila precisa fazer contratações. Agora, esse Palmeiras tem, justamente nesse ponto, na sua competitividade, o seu traço forte, que aí, meu amigo, vai ter que jogar bola para vencer esse Palmeiras. Porque final é outra parada. O campeonato pode até ser diferente, mas numa final, um jogo de Copa, esse Palmeiras vai jogar, vai entrar focado o tempo inteiro, com intensidade o tempo inteiro. Entendeu? Entra como se tivesse... É o último jogo da vida. É muito importante que uma equipe adversária jogue muito para conseguir. E no momento, no começo do ano, no começo da temporada, o Flamengo ainda não é essa equipe. Isso também ajudou o Flamengo a perder. Mas o que ajudou o Flamengo a perder foi, sobretudo, o Palmeiras. E o Palmeiras venceu por causa da sua... Sobretudo por causa de ser essa equipe taticamente muito evoluída, que mesmo perdendo Danilo e Scarpa, ainda mantém esse nível competitivo. Até quando? Não sabemos, mas por enquanto, para mim, é um deleite. E eu fiquei muito, muito empolgado. E a felicidade que eu falei que eu experimentei durante o jogo em alguns momentos, foi de ver o futebol falando mais alto. No Palmeiras, através dos seus jogadores, com vontade de jogar, vontade de, sabe, de ganhar o título, de entregar para os seus torcedores mais um título. Isso realmente é muito interessante, muito importante para que o futebol continue a respirar.